Márcia Zaru já está aqui conosco para mais uma edição da Nossa Cidade. E a Márcia sempre fala para a gente, ouvinte, da importância da memória. E um dos instrumentos para incentivar os prédios a preservarem as suas características originais é um selo dado pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo, o selo do CAL. Eu estou sabendo que mais 3 selos vão ser entregues nos próximos dias e a Márcia tem os detalhes para a gente. Márcia, bom dia para você, bem-vinda. Bom dia, Ariane. Obrigada. Bom dia, ouvintes da Nova Brasil Brasília. Então, uma iniciativa muito legal para esses prédios manterem e valorizarem essas características originais, né? O selo do CAL, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do DF, existe desde 2020. E os selos do ano passado, 2024, vão ser entregues na próxima semana. Boa. Então, são 3 selos novos. Dia 26 recebe a Mansão dos Arcos. Dia 27, o bloco H da SQS 308. E dia 30, uma casa na QL 20 do Lago Sul. Então, são esses 3 selos que vão ser, esses 3 locais vão ser contemplados e a gente fica super feliz porque tudo que diz respeito à preservação da memória, a gente comemora, porque Brasília é uma cidade única, é singular e é muito triste quando você vê um prédio que tem as características originais, trocar a fachada por um espelho, por aquele vidro espelhado, por uma coisa assim. Minha mãe é fotógrafa passarinheira, eu acho que eu já falei isso aqui algumas vezes, né? E ela sempre chama a atenção que esses prédios espelhados provocam a morte dos passarinhos. Então, ainda tem, além de ser uma coisa que não combina com a arquitetura modernista de Brasília, com o projeto urbano do Lúcio Costa, acaba sendo uma espécie de uma agressão visual, estética, é também uma agressão ao meio ambiente, porque muitos passarinhos perdem a vida ali, achando que muitas vezes até brigando com a própria imagem, achando que é um outro passarinho, enfim. Então, tem esse outro lado também, até meio poético, né? Que a gente manter as características originais da cidade, a gente está fazendo um bem imenso para todo mundo. Então, tem esse selo, como eu falei, desde 2020. Em 2020 foram 8 blocos de apartamentos contemplados. 2021, 4 blocos e outras 6 construções, como a Escola Classe e o Jardim de Infância da 316 Sul, a Cultura Inglesa, a Aliança Francesa e a Casa Thomas Jefferson. 2022 foram 10 selos, e aí é interessante falar, nenhum para os blocos de superquadra. Teve o Camargo Correia e o Morro Vermelho, que são aqueles edifícios icônicos do setor comercial sul, que tem aquela fachada colorida, e o prédio do DENIT, entre outros premiados. 2023, só 2 edifícios foram contemplados. O Sara, da área central, aqui pertinho da gente, na Nova Brasil, e o Bloco D, da 213 Sul. E aí, como teve esse prédio da 308, o Bloco H, que foi contemplado, eu acho também que a coluna hoje serve para fazer um convite a quem ainda não conhece a quadra modelo da 308 Sul. Muito porque bom. é um passeio, você já deve ter levado turista ali para ver como é que é a concepção, como é que deveria ser, como é que deveriam ser todas as quadras do plano piloto, né? Ali servidas por uma estrutura que tem a igrejinha de um lado, escola-parque, do outro lado o clube de vizinhança. Então, ali você teria, ali pertinho o Cine Brasília, né, que é o nosso último cinema de rua, tirando o Cine Drive-In. Então, você teria toda uma estrutura ali para essa quadra. Eu passei no fim de semana por ali e fiz algumas imagens da quadra 308 Sul para quem está acompanhando pelo YouTube. Então, assim, é uma quadra super aprazível, com esse modelo mesmo da quadra do Lúcio Costa. Tem jardins de Burle Marx, inclusive com um espelho d'água, com peixinhos. É uma maravilha para ir ali com criança, para ir ali com turista. Eu passei ali, estava até um grupo de turistas no sábado, recebendo explicações sobre esse jardim do Burle Marx no meio da quadra. E olha que privilégio, né? Você morar numa quadra que você tem um jardim de Burle Marx.
Os Belíssimo. pilotis, todos os prédios, obviamente, erguidos sobre os pilotis. Então, é uma quadra realmente muito tradicional que preserva todas essas características. Os azulejos, quase todos os prédios da 308 Sul têm azulejos, são losangos, assim, numa cor puxada para o vinho e círculos. Muita gente acha que esses azulejos são do Atos Bulcão, mas não são. Não são? Não são. Os azulejos do Atos Bulcão são os da igrejinha, esse sim. E tem uma escola classe na 308, que é um projeto do Oscar Niemeyer, também pouca gente sabe. Tem a banquinha da entrada da quadra, que vende mimos, que são a cara de Brasília, e tem uma curiosidade, que é um bloco de apenas 4 andares no meio da quadra, que é o bloco D, que também pouca gente presta atenção, porque ele, como está numa parte mais elevada, parece ter mais ou menos a mesma altura dos outros, mas ele tem apenas 4 andares. Eu perguntei para o professor Coutinho, que é professor emérito da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UNB, e é uma verdadeira enciclopédia de Brasília, por que esse prédio na 308 Sul tem só 4 andares? E ele me respondeu que foi uma decisão dos arquitetos que fizeram ali. Não tem nenhuma explicação específica para isso, e me contou que tem um prédio também na 114 Sul, que também tem só 4 andares. Olha aí, porque o padrão são 6, né? O padrão são 6, o máximo, né, permitido pelo projeto urbanístico são 6 andares, mas a gente não se atenta que essas 2 quadras têm prédios com 4 andares. Então, essa curiosidade, mais essa curiosidade da 308 Sul. Interessante. Ô, Márcia, você falou aí bastante sobre o selo do CAL e eu já tinha escutado falar, inclusive pude conversar com o nosso Ricardo Meira, colunista aqui da Nova Brasil e presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo a respeito desse assunto em outras ocasiões, e eu não tinha reparado até essa conversa que fica uma plaquinha, não é? Muito da bonitinha na frente desses lugares, para que a gente, enquanto cidadão, consiga entender e reconhecer pelas ruas quais são esses lugares, né? Ali na 312 Sul tem um prédio, eu não me recordo se é o B ou o D, mas que tem uma plaquinha bem colocada diante dele ali com o selo e a gente logo percebe e consegue reconhecer as características originais. E é muito legal para, de fato, se valorizar aqueles lugares que não apagaram de maneira intencional ou não a memória ao longo dos últimos anos, né? Exatamente, porque é um apagamento da memória, é também um apagamento da nossa história, Sim. da nossa identidade. Então, essa plaquinha, como você falou, de fato fica uma plaquinha ali no prédio para você poder identificar esse prédio e para ser mais um estímulo para que ele mantenha isso, porque ele vira um ponto turístico. É verdade. Então, a gente vê isso em outras cidades pelo mundo, né? Plaquinhas dizendo, olha, aqui aconteceu tal coisa, aqui, identificando para o turista que ali é um ponto estratégico ou importante. Então, a gente tem muita alegria do CAL ter essa iniciativa, porque, de fato, esses prédios se orgulham de terem essa placa, de ostentarem essa placa e de serem parte da história do modernismo brasileiro, que Brasília é a principal cidade que mostra essa arquitetura que é completamente singular, né? Maravilhoso. Márcia Zarur, muito obrigada por hoje. Uma excelente semana para você. Uma ótima semana, Ariane, para você, para todos os nossos ouvintes, mesmo que ela seja difícil, que seja maravilhosa.